uma boa parte eu não conheço, mas durante a aula eu vou chamar vocês, porque para mim é muito estranho esse negócio da aula assim, né? Olhando só para uma câmera e tentando desenrolar, a gente vai desenrolar, a gente vai sair bem, vai dar tudo certo. Mas esse modelo é muito diferente mesmo. E durante a semana que passou, eu conversei com isso e troquei algumas ideias, porque tem algumas coisas que eu gosto e que, né, dessa vez a gente não vai conseguir muito, mas talvez a gente tente aí algumas coisas diferentes. Como o Wilson já falou, nós vamos falar sobre estrutura de fé. Eu gosto de usar o quadro, então hoje eu pedi para ele, o Wilson, dar um jeito de a gente colocar o quadro aqui, porque a gente vai rabiscando. E vocês sabem que aquilo que a gente ensina com o visual vai ficar muito mais tempo gravado na nossa mente do que só falando, né? Tem gente que gosta de ensinar só falando e se sai muito bem assim. Eu gosto de ter o visual nos acompanhando. E eu acredito que vai ser bom para vocês gravarem bem as verdades que a gente vai tratar aqui. Já dei uma introdução, assim, um spoiler da nossa aula, mas eu quero convidar vocês a fechar os olhos e a gente orar um pouquinho, como a gente sempre faz, né, no início de cada aula do CTBR. Depois eu vou contar um pouquinho para vocês sobre quem eu sou, um pouquinho da minha história para vocês me conhecerem, e a gente vai seguir a nossa aula. Então fecha os teus olhos e vamos orar. Pai, nós te damos graças por essa noite, nós queremos te louvar porque o Senhor é bom. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Rei eterno, aquele que nos acompanha em todo o tempo. E nós damos a liberdade que o Teu Espírito precisa nesse momento, para que Ele possa trabalhar no nosso coração, na nossa mente, possa trabalhar nas nossas vidas e gravar dentro de nós as verdades sobre a Tua palavra, as verdades sobre termos uma estrutura de fé. Obrigado pelo Senhor nos orientando, obrigado pelo Teu Espírito trabalhando dentro de nós, e sendo aquilo que a Bíblia diz, o nosso ensinador, o nosso ajudador nesse momento. Oramos e te agradecemos, e de forma especial eu te agradeço por cada um dos alunos que estão conosco nessa noite, que estão conosco nessa proposta de caminhada do centro de treinamento. Eu quero te louvar pela vida deles, e eu oro para que nesse momento o Senhor envie anjos para cada casa, para cada lar onde eles estão, para acompanhá-los, para guardá-los e para ministrar as bênçãos do Senhor sobre a vida deles nesse tempo. Nós te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Vamos falar de estrutura de fé. E eu fiz aqui um esqueminha assim, bem prático, para a gente entender sobre algumas coisas que nós vamos falar ao longo da matéria. Então, falando de estrutura de fé, a gente vai entender que fé é como se fosse um motor do cristão. Não existe uma forma do cristão funcionar como cristão nessa terra que não seja atrelada à fé. Se nós formos cristãos, mas não estivermos assim totalmente conectados com uma vida de fé, nós não conseguimos caminhar essa jornada que foi proposta de acordo com a Bíblia. Então a gente sempre vai ter fé, eu não sei se vocês conseguem acompanhar, e eu acredito que dá, que está dando para acompanhar. Qualquer coisa vocês vão digitando aí, que o José está nos acompanhando ali na parte da mídia, e ele vai me passando as informações, tá bem? Então a gente vai sempre enxergar a fé como esse eixo central, como esse motor de propulsão para o cristão. E aí a gente vai entender que fé é o motor da nossa crença em Deus. É a nossa fé que nos liga a Deus. Mas a gente também vai entender que fé é o motor da nossa motivação humana. E também nós vamos entender que fé é uma ação individual. E ao mesmo tempo que fé é uma ação individual, é o nosso motor de crença em Deus, é o nosso motor de motivação humana, a fé, ela não opera no comparativo. Tudo isso a gente vai destrinchar bem direitinho durante as aulas. Para a gente não esquecer, esse é o nosso texto-chave da matéria, tá bom? Então eu vou botar assim, bem grandinho aqui para vocês gravarem. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 é o nosso texto-chave sobre essa matéria de estrutura de fé. Grace, por que Hebreus 11:1 é o nosso texto-chave para a estrutura de fé? Porque esse texto, ele define o que é fé. Esse texto, ele nos dá um norte para a gente entender exatamente o que é fé bíblica. E aí tudo que a gente for medir relacionado à fé
tem que passar por esse texto. Se não passar pelo crivo desse texto, a gente pode desconfiar que não é fé bíblica. Então, a gente vai poder entender por essa ótica. E eu quero que vocês abram comigo lá no texto, em Hebreus 11:1, certo? Para a gente começar destrinchando um pouquinho sobre aquilo que vai ser a base do nosso estudo aí durante todos esses dias que vem pela frente, que a gente vai estar se reunindo, né? Mesmo que seja de forma online. Mas vai ser a base daquilo que nós vamos tratar sobre a estrutura de fé. Então, abre lá, Hebreus 11:1. Eu tenho uma versão para ele. Vocês podem digitar aí na conversa do Google Meet as outras versões que vocês têm, tá bom? Para irem compartilhando uns com os outros. Então, Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa é a minha versão. Se vocês têm outra versão, eu quero pedir para vocês colocarem aí no chat do Google Meet para a gente estar acompanhando, tá certo? E vendo outras versões para o mesmo texto. Fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Aí, quando a gente vai falar de fé, a gente entende que fé, ela não está ligada aos nossos sentimentos. E a gente vai falar sobre isso também. Grace, como assim certeza de coisas que se esperam? A fé, amados, ela não se baseia em algo palpável. Ela não se baseia em algo que me dá uma segurança humana. A fé, ela não me dá primeiro um fato para depois gerar em mim uma resposta. Não. A fé, ela gera uma resposta em mim a respeito do fato que eu estou esperando. Eu até fiz no meu caderno, daqui a pouco eu desenho para vocês aqui, um esqueminha que eu achei bem legal. Assim, me veio à mente esse esqueminha de uma caminhada na fé, e depois eu vou mostrar para vocês. E a Bíblia também me diz que é convicção do que eu não vejo. E aí é que pega, porque nós somos muito acostumados a querer ver as coisas para poder acreditar nelas. Se a gente vai ver nos relatos bíblicos, a gente vai ver que muitas pessoas trilharam uma caminhada em busca de Deus agindo dessa forma, e até mesmo pessoas que andaram com Jesus. Quando a gente vai para os evangelhos, a gente vai perceber que os próprios discípulos, muitas vezes, eles agiam assim. E aí, quando a gente fala nisso, é lógico que a gente já vai logo pensar em Tomé. Mas Tomé não é o único exemplo de um cristão, né, se a gente pode chamar assim, de um cristão que não andava numa fé bíblica. Se a gente for analisar direitinho, junto com Tomé existiam mais 11 homens que caminhavam com ele, que em algum momento agiram de uma forma até bem parecida, né? A gente vai ver alguns relatos em que os discípulos, eles se comportam dessa forma. Quer ver um exemplo deles? Quando os dois discípulos pedem, aliás, a mãe deles, né, pede para Jesus, quando subisse para o reino dele, colocar um à direita e um à esquerda. Eles já sabiam sobre o reino de Deus. Eles já sabiam sobre a proposta da vida eterna. Mas naquele momento, a mãe tenta fazer o quê? Uma intervenção humana. Ela queria uma garantia humana de que isso ia acontecer de verdade. E aí Jesus vai, tem toda aquela conversa com eles e explica, olha, na terra as pessoas agem assim, elas se governam dessa forma, né? Mas no reino é diferente. O maior no reino é aquele que é o menor, é aquele que serve a todos. Então, quem quer ser grande lá, tem que aprender a ser servo aqui. Ou seja, eu não tenho uma garantia fixa daquilo que eu vou receber lá, que não seja pela fé. Tudo que a gente vai estudar a respeito do reino de Deus, tudo que a gente vai estudar a respeito da Bíblia, tudo que a gente vai estudar a respeito dessa aliança com Cristo, a gente só consegue absorver essas verdades pela fé. Porque essa é a proposta de caminhada para o cristão, é viver pela fé. Então, Grace está me dizendo que sempre eu vou ter que andar assim, sem ter uma garantia terrena, física, humana de que vai dar certo. Exatamente. A proposta de vida cristã, ela é assim. Mas eu achei que eu vinha para a igreja e os meus problemas, eles eram solucionados. Sim, amados, eles são solucionados, a gente encontra a solução para eles.
mas não é dessa forma que a gente está acostumado. Não é dessa forma que a gente sempre quer uma garantia humana de que vai dar certo. Não, nós cremos e aí então vemos o resultado. E o próprio Jesus falou sobre isso. Quando Tomé encontra Jesus lá, depois da ressurreição, aliás, antes dele encontrar Jesus, quando os discípulos contam para ele, né, que já tinham visto Jesus, que ele tinha ressurgido, o que ele pediu? Ele pediu uma prova humana, para acreditar naquilo que ele passou em torno de 3 anos ouvindo. Então imagina, durante 3 anos ele se propôs a andar ao lado de uma pessoa que dizia, eu vou morrer, eu vou ressuscitar no 3º dia e eu vou estabelecer o reino de Deus nessa terra. Ele se propôs a ouvir isso durante 3 anos, mas ainda assim, depois de 3 anos, ele ainda queria uma garantia humana. Tanto que ele disse, se eu não colocar a minha mão lá, no buraco lá onde colocaram o cravo, se eu não tocar no lado de Jesus, onde o soldado enfiou a lança, eu não acredito. E aí, quando Jesus se apresenta, então, para todos eles, inclusive para Tomé, ele diz, vem cá, Tomé, bota a mão aqui, toca aqui, porque tu precisa dessa comprovação. Só que Jesus faz uma observação, mais bem-aventurados, ou seja, mais felizes vão ser aqueles que não precisam disso para acreditar. Não precisam dessa etapa para acreditar. Sabe por quê, amados? Porque nem sempre a gente vai ter essa etapa disponível. Até porque a regra da fé é primeiro crer para depois ver. Então tem muitas coisas na vida cristã que a gente não vai desfrutar se a gente não conseguir agir dentro dessa regra, que é a regra, é o padrão divino. Ah, Grace, mas eu sou cristão já, sei lá, 200 anos. Eu não sei quantos anos de cristianismo vocês já trilharam, né? Vocês que estão conosco. Alguns mais tempo, outros menos tempo. Mas eu posso te garantir com toda certeza que a maioria das coisas que a gente não viveu ainda, eu e você, não foi porque Deus não quis fazer. Foi porque a gente não conseguiu crer. Foi porque a gente ainda não conseguiu, não quer dizer que não vai acontecer. Mas eu estou deixando claro que foi porque a gente ainda não conseguiu, certo, trilhar a nossa caminhada de fé ao ponto de chegar no nível de crer nisso, por exemplo. Tem gente que tem mais facilidade para crer em algumas áreas da vida, em outras menos. Grace, é assim mesmo? E aí a gente morre assim, né, porque vive assim, porque está acostumado? Não. A gente recebe luz, a gente recebe entendimento da parte da Bíblia para que essas áreas da nossa vida elas sejam transformadas. Porque enquanto nós estamos vivos, meu amado, enquanto nós estamos ouvindo a palavra, nós podemos trazer luz para pontos da nossa vida que a gente ainda não conseguiu desenvolver. E aí, então, conseguir aproximar mais da vontade de Deus aquilo que ainda não está tão perto. Tá bem? Então, hoje, a gente vai começar a falar sobre esse assunto. Eu falei para vocês, estou vendo lá só as fotinhos, né? Todo mundo de câmera fechada, tudo bem? Eu falei para vocês, alguns colocaram alguns textos ali, né? José, não tem como aumentar o tamanho da fonte? Não, que daqui eu não enxergo. Não, né? Tá, daqui a pouco eu leio então. Alguém colocou a imagem, está ruim para mim, não dá para ver o que está na lousa. Tá. Pronto. O Christian embaixo colocou, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Outra versão de Hebreus 11:1. Isso aí. Tá bem? Então, eu falei para vocês que eu ia contar um pouquinho do meu histórico, né, da minha caminhada no cristianismo, para a gente falar sobre fé. Por que eu vou contar um pouquinho? Ah, porque eu tenho padrão de fé? Claro que não. Lógico que não. Né? Existem inúmeras, centenas de outras pessoas no mundo cristãos que são muito mais padrão de fé. Mas lembra que eu disse para vocês que a fé é uma ação individual? E que a fé ela não opera no comparativo? Então, cada um de nós vai ter uma trajetória de fé. E independente dessa trajetória, a minha fé ela não é anulada porque tem outras pessoas que creem em coisas diferentes daquelas que eu creio, não no sentido da Bíblia, tá? Mas no sentido de já ter conseguido alcançar outros níveis que eu não consegui ainda. A minha fé ela não é anulada por isso, ela não é inferior por isso, não. É o trajeto que eu já consegui percorrer é esse. O que você já conseguiu percorrer é X.
o que fulano, beltrano, enfim, conseguiu percorrer é Y. Então, assim, o que a gente precisa ter em mente? A nossa fé, ela não serve para ser usada como comparação. Sabe? Não comparar na Bíblia. Muito embora ela possa ser mensurada. A gente vai ver isso durante a matéria, e Jesus falou sobre isso na Bíblia. Tá? Mas falando um pouquinho do meu trajeto, eu conheci Jesus de uma forma bem diferente. Não sei como você conheceu Jesus, eu conheci de uma forma bem diferente. Eu cresci num lar que não tinha nada a ver com o cristianismo, certo? Então, assim, era um lar que tinha outras religiões por base, né? Bem diversificado, nós frequentamos vários lugares, nós cremos em várias coisas, primeiro, sempre buscando uma resposta. Por quê? Porque o ser humano, mesmo que ele não entenda o que é, ele tem essa necessidade de ter essa ligação espiritual. E eu não sei se você já percebeu isso, mas isso é uma necessidade que a gente tem desde criança, mesmo que a gente não consiga explicar muito bem. Então a gente tem a necessidade de ter uma ligação com aquilo que é espiritual. Porque embora o homem tenha se desligado de Deus espiritualmente, sempre houve a necessidade da gente achar o caminho de volta. Então o homem busca em várias religiões para encontrar esse caminho de volta para Deus. E eu não estou aqui com a pretensão de dizer que, então a igreja é a religião certa. Não, eu posso te dizer que Cristo é o caminho certo, porque é a base que a Bíblia me dá. O próprio Jesus falou sobre ele mesmo que ele é o caminho, a verdade e a fé, e que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Depois a gente vai entrar num outro ponto dessa conversa, que a gente vai falar sobre algumas dificuldades que nós temos de expressar a nossa fé, mas isso vai ser num outro momento mais adiante. Então, eu vinha desse lar que já tinha percorrido vários caminhos, que não eram os de Jesus, né? Não era o caminho de Jesus. E aí, quando eu tinha 15 anos, eu tive um encontro com Cristo. Se vocês me perguntarem assim, Grace, tu já acreditava em Deus? Claro que sim, do mesmo jeito que eu acreditava que andar para frente é normal. De uma forma genérica, a gente acredita em Deus. Raros são os casos de pessoas, de crianças que nascem e crescem aí num lar ateu, não é uma coisa muito comum. De uma forma geral, né, a gente cresce num lar que fala alguma coisa sobre Deus, embora não fale muito profundamente. Então, assim, Deus existe? Para mim, ok, existia. Mas eu sabia quem era Deus, eu sabia quem era Jesus, eu sabia o que era caminhar por fé? Não sabia, claro que não sabia de nada disso. Mas lá com 15 anos, eu tive um encontro bem real com Cristo. Para mim, ele foi bem real. E agora eu quero que você pare para pensar sobre o encontro com Cristo. Por que nós entendemos e acreditamos que aquele momento foi um encontro com Cristo? Você precisa ter essa resposta bem firmada dentro de você. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aí eu tive um encontro com Cristo. Como foi esse encontro? Em determinado dia, alguém me falou, uma vizinha me convidou, para ir num evento de jovens que teria, e que seria uma noite jovem. Era uma festa bem conhecida aqui na cidade. Né? Talvez alguém que já morou aqui, dos que moram aqui, não sei, vai lembrar dessa época. Já faz bastante tempo que não tem mais. Mas nessa época da minha adolescência tinha noite jovem, e era uma festa bem popular de crente. Só que era uma festa que ela era bem atrativa. Então, quando eu fui para a noite jovem, eu não fui pensando, eu vou numa festa de crente. Claro que não, senão eu não teria ido, né, gente? Aí eu fui na festa. E eu cheguei lá, e quando eu vi que era aquela gente levantando as mãos, dizendo, glória a Deus, eu digo, o que é que eu estou fazendo aqui? A festa aqui de gente, lotada, a gurizada toda daquela idade ali, dos 15 aos 20. Só que era uma coisa assim muito interessante. Como eu não sabia como é que era aquilo, eu fui ficando para ver o que ia acontecer dali. Procurei, né, lógico, procurei a copa lá para vender alguma coisa para beber. Não tinha, porque era festa de crente. E eu disse, que decepção, o que eu estou fazendo aqui? Tudo bem, mas vamos ficar, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aí eles tinham várias formas interativas de falar sobre Deus e de apresentar a mensagem de Jesus. E eu me lembro que eles apresentaram Jesus através da arte. Na época tinha um menino aqui, que ele era um artista até bem conhecido.
E ele fazia esculturas, assim, eu me lembro que naquela noite ele montou como se fosse uma imagem do rosto de Jesus num telão gigante. Acho que foi naquela noite. Não, naquela noite não foi, esse foi noutra noite jovem. Naquela noite ele fez um desenho no carro, uma coisa assim, absurdamente linda, sabe? Então aquilo chamava atenção para a mensagem que ele queria transmitir. Em contrapartida tinha dança, tinha teatro, tinha várias coisas acontecendo. Num ambiente bem preparado para jovem. E eu estava ali e pensando, o que eu estou fazendo aqui? E essa pergunta, ela ecoava pela minha mente muitas vezes. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu não eu vou embora? O que eu estou fazendo aqui? Mas fui ficando. Lá pelas tantas, eles anunciaram assim, gente, agora a gente vai ter um momento aqui de um teatro. E aí teve o teatro. E eles fizeram o teatro. E aquela mensagem que estava sendo passada ali, que mostrava como aquelas pessoas envolvidas naquela situação estavam se sentindo naquele momento, falava diretamente ao meu coração. Porque era como eu estava me sentindo naquele momento. E em seguida entrou um rapaz para pregar a palavra de Deus. E foi muito rápida a mensagem dele, mas foi muito objetiva, muito enfática. E eu não conhecia nada de Bíblia, né? Então imagina. E eu me lembro que ele entrou, eles pediram para todo mundo sentar pelo chão, sentar onde desse para sentar ali, que imagina, era um ambiente de festa, né? Então não tinha cadeira, não tinha nada. A gente sentou ali como Deus se acomodou, e ele falou sobre Zaqueu naquela noite. Ele falou sobre Zaqueu, ele falou que Zaqueu era um homem baixinho, aí foi contando ali um pouco da história de Zaqueu, e contou sobre a necessidade que Zaqueu tinha de descobrir quem era aquele homem que estava passando por ali. E que quando Zaqueu foi procurar Jesus, mesmo que as circunstâncias fossem desfavoráveis para ele, mesmo que ele tenha subido numa árvore, talvez ele tivesse subido ali para enxergar Jesus, mas não tinha pretensão de ser enxergado por Jesus, Jesus olha para ele e diz, Zaqueu, desce da árvore, porque eu quero ficar na tua casa hoje. E aí eles estavam ministrando isso e começaram a desenrolar a mensagem. Esse rapaz, eu não sei onde ele está hoje, eu gostaria muito assim, de encontrar com ele, porque ele não era daqui da cidade e eu realmente não sei onde ele pode estar. Mas seria muito interessante dizer que a mensagem dele me alcançou. E aí ele disse assim, quantos de vocês entraram aqui nessa noite pensando, o que é que eu estou fazendo aqui? E eu fiquei chocada, porque era exatamente o que eu me perguntava naquele momento. Quantos de vocês estão aqui nessa noite pensando, por que eu já não fui embora? Quantos de vocês estão aqui nessa noite escondidos, sem querer que os amigos saibam que vocês estão aqui no meio de uma festa de crente? E eu comecei a ouvir aquilo e eu disse, não tem como eles saber o que eu estou pensando. Então Deus tem que estar no meio disso. E aí eu já não sabia o porquê, eu sabia que eu já estava chorando no meio do negócio, sem entender o porquê, eu tentava parar, eu não conseguia, mas eu sabia que alguma coisa estava mexendo dentro de mim, ainda que eu não conseguisse explicar o que era. E aí ele falou, aquilo que Jesus disse para Zaqueu, ele está te dizendo a mesma coisa hoje à noite. Desce da árvore, sai de cima desse muro, sai dessa posição de que, não, o que eu estou fazendo aqui? Eu não devia estar aqui. Para de achar que você consegue sozinho, para de achar que você é autossuficiente. Aí foi falando, né? Foi falando e era tudo comigo. E porque Jesus quer voltar para casa contigo nessa noite. E eu já não entendi o porquê que eu estava chorando. Aí nisso chegou uma menina que eu conhecia e eu fiquei com mais vergonha ainda porque eu estava chorando sem motivo. E dentro de mim eu só pensava assim, eu estou ficando louca. Eu estou ficando doida porque eu vim para cá sem querer vir. Quando eu cheguei aqui, eu vi que era uma coisa totalmente diferente do que eu esperava. E agora me vem com essa história e eu não consigo parar de chorar. Isso tudo que ele falou para mim. Mas eu sabia que naquele momento alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Mas eu não conseguia entender o que era. E aí teve o apelo. Teve o apelo, né? Tão famoso apelo, tão esperado apelo, que todo cristão espera por esse momento acontecendo. E a gente precisa lembrar, quando a gente vai fazer um apelo na igreja, como a gente se sentiu quando o apelo foi feito para nós. Como foi essa experiência do apelo quando a gente ouviu ele? Porque existem, amados,
muitas coisas espirituais que estão acontecendo ao mesmo tempo, que a gente não enxerga. E que, quando a gente aceitou Jesus, também estavam acontecendo conosco, ao nosso redor, e a gente não enxergava. E teve o apelo, e ele chamou, então, para ir à frente as pessoas que entendiam que Deus tinha falado com elas, e que, a partir daquela noite, elas precisavam fazer uma aliança com Deus. E é lógico que eu não fui para frente, porque eu já estava com muita vergonha. Mas eu disse algo para Deus que ele levou muito a sério. Eu disse para Deus assim: Deus, se tu existe, e se realmente nessa noite tu quer voltar para casa comigo, e tudo isso que esse guri está falando é verdade, então tu vai ter que me ouvir aqui onde eu estou. Lá no meio da multidão, bem escondidinha, né? Eu não fui tão corajosa quanto Zaqueu, lógico que eu não fui na frente. Mas Deus ouviu meu coração. E aí eu disse para Deus, então, que eu ia fazer aquela oração e que Deus ia ter que me ouvir ali, se ele realmente existisse, se aquilo que o menino estava falando era verdade. Fiz a oração, confessei Jesus, eu e Deus lá, e voltei para casa sem ninguém saber que eu tinha aceitado Jesus, nem coisa nenhuma do tipo. Até porque nem eu sabia que eu tinha aceitado Jesus, né, gente? Voltei para casa. Uma coisa era certa. Eu sabia que alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Eu não conseguia explicar o que era, até porque eu não tinha conhecimento da Bíblia para explicar o que era. Mas eu sabia que alguma coisa estava diferente. Tinha mudado alguma coisa por dentro. E eu me lembro que naquela semana eu disse assim: eu preciso ir numa igreja. Eu preciso achar uma igreja. Só que lógico, né, que o padrão de igreja, a ideia de igreja que a gente tem, principalmente quando a gente não conhece a igreja cristã, a igreja evangélica, a gente tem a ideia de que igreja é a igreja católica, né? E lógico que eu fui para a igreja católica. E aí eu resolvi ir sozinha, numa família que cria totalmente diferente. Eu resolvi, com 15 anos, ir sozinha para a igreja católica. E eu fui para a igreja católica. Procurei, frequentei, fiz parte, me envolvi em todas as coisas que eu estava aprendendo ali. E era muito interessante porque eu sabia que aquilo estava diferente de mim. Então, assim, tinha coisas do mundo espiritual que eu via, que eu percebia, que eu enxergava, e eu não sabia explicar aquilo, mas eu sabia que aquilo era real. Eu sabia que aquilo estava acontecendo dentro de mim. E eu me lembro uma noite que eu cheguei em casa, depois da escola, e eu tinha um Novo Testamento, desse Novo Testamento que os gideões entregam. Os gideões, eu acredito que eles entregam isso no Brasil inteiro, né? Aquele Novo Testamento, uns de capinha azul, outros de capinha cinza e tudo, e eles entregam na escola. E eu tinha esse em casa. E eu achava que aquilo era a Bíblia toda, né, gente? Então, não conhecia nada, eu achava que aquilo era a Bíblia toda. Aí o que aconteceu? Eu cheguei em casa e disse: o que é isso que eu nunca entendi? Porque eu já tinha aberto aquele livrinho, até por curiosidade, em outros momentos, mas não entendia nada do que estava escrito ali. E aí eu peguei e resolvi abrir aquela Bíblia para mim e ler, para saber o que era aquilo. E foi muito engraçado porque foi algo assim automático, sabe? Eu bati o olho e aquilo me atraiu, e eu disse: eu preciso ver o que diz aqui. E aí eu fui abrir e comecei a ler. E quando eu comecei a ler aquilo, comecei pelo livro de Mateus, parecia que Jesus tinha sentado na minha frente e estava conversando comigo. Porque tudo que eu lia era como se ele tivesse sentado na minha frente, dizendo: Grace, é isso, 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 assim, assim, assim. E eu não sabia explicar por que aquilo estava acontecendo. Mas dentro de mim, eu sabia que aquilo era real. E aí cada vez eu fui me envolvendo mais com a igreja. E chegou um ponto que eu disse assim: eu quero servir a Deus. Eu entendi que Deus está me chamando para isso. E vejam bem, eu estava na igreja católica nesse período. Eu fiquei 1 ano e meio na igreja católica, mas assim, aquele processo ele foi muito intenso. E foi muito bom, porque era um processo meu com Deus. E eu disse: Deus, o negócio é o seguinte: eu quero te servir. Eu quero esse negócio de ministério, que eu não sabia, lógico, né? Não entendia muito bem como era. Eu disse: mas eu quero, eu sei que tu que, sabe, me quer mais próximo, eu sei que tu está me chamando para alguma coisa maior,
eu sei que tem uma coisa maior do que ir na igreja e ler a Bíblia em casa. E aí eu fui para um encontro de jovens que tinha na época, e aquele encontro foi maravilhoso, e eu saí daquele encontro com um propósito bem firmado dentro do meu coração. Eu disse, bom, se para servir a Deus o caminho é ser freira, tipo, eu fui do 8 ao 80, né, gente, bem rapidinho. É ser freira, então quem sabe é isso que Deus quer para mim. Aí eu disse, Deus, tu vai falar comigo. Se é isso que tu quer para mim, tu vai dar um jeito de me mostrar que é. E aí, nessa época, eu reencontrei uma pessoa, amiga de uma parte da minha família, né, que tinha se convertido, e eu não acreditava na conversão daquela pessoa. E eu me lembro que outra pessoa me disse assim, vamos lá conversar com ela e tal, tu vai gostar e tudo mais, tu vai ver que ela se converteu. Eu disse, não se converteu nada. Não, vamos lá, tá, beleza. Fui conversar. E aí, essa irmã começou a conversar comigo, dizer, Grace, é assim, assim, assim. E para mim, eu já estava sabendo de Bíblia, né, gente? Porque assim, eu já estava 1 ano e meio lendo, começando a entender, e eu achava que eu já sabia muito. E ela pegou e me disse, vamos na igreja. Eu disse, eu já vou na igreja. Não, mas vamos, tu vai ver que é diferente e tudo mais. E aí, então, eu vim conhecer a igreja evangélica. Mas muito certa de que a minha religião estava tudo certo, eu já tinha Deus, já estava no caminho certo. E eu vejo essa transição, e aí a primeira igreja evangélica que eu vim foi na IBRC. E aí eu vi o quê? Que nessa transição foi uma grande preservação de Deus para o sentido do que Ele queria. Porque eu estava realmente disposta a seguir a minha aliança com Ele e entender mais da vida de fé. E aí, nesse período, eu me lembro que eu fui fazer um outro curso da Igreja Católica, e lembro como se fosse hoje. No dia que eu saí do curso, então, aí o que eu fazia? Eu ia na igreja, na missa no sábado, e vinha no culto no domingo, porque eu achava muito injusto. Como é que eu vou deixar a minha igreja assim? Não posso ser injusta. E quando eu vim no culto no domingo, eu me lembro que eu não entendia muito bem também sobre dízimo. E aí eu fui esclarecida num dos cultos. E aí eu disse, não posso ser injusta com a minha igreja. Então eu dividia meu dízimo, dava metade no sábado, na missa, outra metade no culto no domingo. Então eu já estava com um pedaço do coração com o cristianismo protestante, né? Mas eu não queria ser injusta aonde eu tinha sido acolhida. E eu me lembro uma vez que eu saí desse curso, e eu fui para a parada do ônibus, esperar o ônibus para voltar para casa. E eu lembro como se fosse hoje. Eu estava dentro, assim, esperando o ônibus, e uma voz dentro de mim falou assim, até quando tu vai servir a 2 senhores? Eu nunca tinha lido isso na Bíblia. Eu não sabia que isso estava na Bíblia. E eu disse, agora tá bom, completou, eu estou completamente maluca. Acho que eu estou indo tanto à igreja e lendo tantos negócios bíblicos que eu estou ficando doida agora. E aí eu liguei para o Socorro e disse, Socorro, aconteceu uma coisa comigo, eu não sei explicar o que é. Eu não sei se isso é Deus falando com a gente, porque até então, dessa forma, assim, nunca tinha acontecido. Eu sabia que quando eu lia a Bíblia, era como se Jesus sentasse na minha frente e me explicasse o que ele estava querendo dizer e conversasse comigo. Mas dessa forma, tinha sido a primeira vez. E aí ela disse, minha filha, Deus está falando com você. Aí eu disse, Deus está falando comigo. Tá, então isso quer dizer que eu tenho que decidir. Tá, então acho que eu estou entendendo. E por aí segue. E aí durante a matéria eu vou contar várias situações, né, da caminhada de fé que tem acontecido até aqui. Mas a minha primeira decisão de fé foi aceitar Jesus. Aceitar a proposta que Ele me fez. E essa decisão de fé foi lá no ano de 2002. Lá em 2002. Não foi antes. Em 2002 eu vim para cá. Foi em 2001, 2000 para 2001. Lá naquela festa. E eu não sabia o quanto uma pequena decisão, e por isso que a Bíblia nos mostra, a gente vai ler também e ver isso ao longo da matéria, que a fé, ela é colocada dentro de nós e que ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Eu não sabia o quanto de poder que existia nesse sim inicial. E agora, José, eu vou querer que tu abra a câmera para mim, a deles, e vocês que estão aí só com a imagenzinha, eu preciso ver o rosto de vocês, gente, isso é muito estranho. Então, abram, por favor, a sua câmera
tá? Eu vou pedir para alguns falarem. Eu quero saber de vocês como é que foi essa primeira decisão de fé de vocês, esse marco inicial da vida de fé. Eu quero saber de vocês como foi, né? Olha, agora tá legal, quanta gente bonita, tá vendo só? Então, o restante que tá aí, abre a sua câmera para a gente poder se enxergar e conversar. Tá bom? O que eu quero saber? O que eu quero que vocês compartilhem com os colegas? De uma forma resumida, claro, né? Para a gente ter tempo para a maior parte falar, todo mundo falar. Eu quero saber de vocês como é que foi esse marco inicial, essa primeira decisão de fé, o momento que vocês disseram, sim, Deus, eu aceito. Eu quero essa aliança contigo. Quem vai falar primeiro? Vamos ver quem vai abrir. Quem é, gente, que vai começar? O Jonas abriu. Vai, Jonas, conta pra gente aí como foi. Posso ficar com ele por enquanto? Quer fechar meu microfone, José, por enquanto? Próximo, gente, quem vai ser? Quem vai compartilhar? Vamos lá, não fiquem tímidos. Boa noite, meus irmãos, a paz. Paz. Então, eu fui batizado nos Mormons, né, quando eu era criança. A minha família, todos participavam. Né, e depois, quando